Fala galerinha, tranquilo? Bom, eu vou fazer um vídeo aqui fazendo uma, de certa forma, uma explicação, né? Expondo a existência desse, não sei se eu posso chamar artigo científico, né? Como a gente vai ver, ele no de científico não tem muita coisa, mas ele é um artigo, né, que foi publicado aqui na Revista Brasileira de Ensino de Física, né? Em 2001, setembro de 2001, né? Ele foi recebido em 19 de março de 2001 e aceito em 25 de junho de 2001 por esses dois professores, né? Foram eles que escreveram, tá? São os... Você vê que foi lá da IFT, né? E o outro também está na IFT, né? Universidade Estadual de Campinas, aqui é a Universidade Estadual Universidade Estadual Paulista, tá? Ambos são basicamente de São Paulo, né? Então, esse aqui foi em 2001, já vai fazer 22 anos, né? Ah, então é isso, vai ser praticamente ler isso daqui, né? Que em tese daqui é uma crítica. Em tese deveria ser uma crítica à mecânica racional, né? Tanto que o artigo do texto está aqui sobre a mecânica racional. Mas como a gente vai ver, é mais uma crítica sobre o Assis e o comportamento do Assis, e talvez tenha acontecido coisas que não estão presentes nesse artigo aqui, que faça mais sentido do porquê que esse autor ele trata o assunto desse jeito, né? Então, assim, se fosse para eu ler o artigo inteiro, demoraria bastante tempo. Então, o que eu fiz? Vocês podem verificar, vou fazer várias afirmações sobre o artigo. Vocês podem verificar que é exatamente isso que acontece, né? Então, ele começa aqui tentando fazer como que a gente faz para diferenciar uma ciência de fato, né? Algo que é de fato científico de algo que é uma pseudociência ou uma ciência patológica. Tá? E aí, ele faz essa conversa introdutória justamente porque a ideia dele é tentar convencer quem está lendo de que a mecânica racional se encaixa numa ciência desse tipo, né? Numa ciência patológica, tá? Então, esse é o objetivo dele. Lá no final a gente vai ver isso daí. Então, aqui no começo ele fala aqui, ó. Recentemente foi publicado o livro tal, tal, tal. E ele vai tecer críticas sobre esse livro, né? Sobre o que foi dito nesse livro. Então, eu só marquei isso daqui, é só para mostrar que realmente eu estou utilizando a versão correta, tá? Então, ele faz a versão aqui, ó. Ele cita o AK99, tá? E se você for lá nas citações, o AK99 é o Mecânica Relacional, Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp Campinas, 1998. Então eu tenho ele aqui aberto. Então pode ver lá, o Mecânica Relacional, tá? Do Assis mesmo. Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência da Unicamp, tá? Então é esse livro aqui. Acho que tem o ano aqui mais para baixo, em algum lugar. Tirar um pouquinho o zoom. Tá aqui, ó, 1998, tá? Então é literalmente este livro mesmo. Não tem onde fugir. É esse livro aqui que ele está criticando. E eu fiz isso justamente porque existe a versão mais nova, né, do livro, do Assis. Então eu já queria deixar aqui separado justamente porque a crítica foi feita em cima desse livro, né, esse livro antigo do Assis. Então tem que utilizar ele como pano de fundo assim, para a gente ter uma discussão, né? Então, aqui ele vai começar a falar sobre o negócio de se é uma ciência patológica ou não, se é uma pseudociência ou não, e por aí vai. Então, aqui ele fala o seguinte, ó. Já foi feita uma resenha sobre o referido livro, publicado nessa revista, tal, tal, tal. Aí ele bota aqui o local, a citação, né? Faz a citação, da resenha do título. Dessa resenha não se poupam elogios à nova visão da física pretendida no livro Mecânica Racional. No entanto, é interessante notar que na versão publicada dessa resenha foi acrescentada uma nota de rodapé onde se agradece a um árbitro anônimo, o qual pedia para o autor da resenha ler o livro de A Paz. Ele se faz citação. Nesse livro encontra-se uma história mais detalhada sobre a influência do princípio de Mano no pensamento de Einstein. No entanto, a leitura do livro de Paz deveria ter induzido o autor da resenha a revê-la toda e até mesmo mudar mesmo, né? E mesmo ou até mesmo mudar sua ideia, né? Às vezes tem um pouquinho de erro aqui de ortografia ou escrita, né? Então, em tese, esse livro deveria fazer com que as crenças que estão publicadas neste livro, nessa resenha aqui, né, elas tenham que ser revistas. Aí ele fala assim, mas no próprio Mecânica Relacional, né, em tese, então, o cara que escreveu essa resenha, que eu acho que foi o próprio Assis, tenho muita certeza, ele ignorou o que foi escrito aqui no Paz, onde que foi aconselhado ele a ler, né? Mas no próprio Mecânica Relacional apenas são citadas palavras de Einstein sobre a influência que Má
teve sobre ele num certo período de sua vida. Omite-se em outras, e que nós incluímos aqui, nas quais Einstein revê a sua posição com relação ao princípio de Mach. Então ele está falando que no próprio livro da Mecânica Relacional só são citadas as palavras de Einstein, né, que as influências que Einstein teve sobre as ideias, que o Mach teve sobre as ideias de Einstein. E omite-se as partes onde que ele revê sua posição. Então vamos ver se isso é verdade. Eu deixei citado aqui que isso é falso. E isso está explícito no livro do Assis, página 177 e 178. Então vamos lá. Página 177 e 178. É exatamente aqui, né? Então, eu não mudei de livro, né? Estou no mesmo livro aqui. Então vamos lá. Vamos ler essa parte aqui. Einstein inicia seu artigo com o seguinte parágrafo. A teoria da relatividade especial assenta no seguinte postulado, ao qual se faz também a mecânica de Galileu. Se um sistema de referência K for de tal maneira escolhido que as leis da física sejam nele válidas na sua forma mais simples, então as mesmas leis serão igualmente válidas em relação a qualquer outro sistema de coordenadas K' em que K esteja animado em um movimento de translação uniforme. Chamaremos esse postulado de princípio da relatividade especial. Com a palavra especial, deve-se entender que o princípio se restringe ao caso em que K' tem um movimento de translação uniforme em relação a K. Não devendo, portanto, a equivalência de K e K' estender-se ao caso em que haja um movimento não uniforme de K' em relação a K, né? Eu não vou ficar discutindo aqui, tentando explicar, porque não é o propósito. O propósito desse vídeo é justamente mostrar que o artigo anterior, que é o artigo que faz a crítica ao Assis, a mecânica relacional e ao Assis, né, mais ao Assis do que a mecânica relacional, não leu o livro da mecânica relacional, tá? Então vamos lá. Na teoria da relatividade geral, Einstein tentou generalizar sua teoria da relatividade especial de tal forma que as leis da física devem ser uma estrutura tal que sua validade permanece em sistemas de referência animados de qualquer movimento, suas palavras, e não apenas para os referenciais inerciais. Veja especial a página 144 do seu trabalho. Teve Einstein sucesso em sua tentativa? Achamos que não. Talvez o motivo tenha sido o caminho escolhido por ele para implementar suas ideias. De acordo com Warburg, página 6, o próprio Einstein comentou que a maneira mais simples de realizar o objetivo da teoria da relatividade seria formular as leis do movimento diretamente e desde o início apenas em termos de distâncias e velocidade relativas, que é uma noção que vem de Mach, tá? Então isso daqui é uma influência de Mach, tá falando aqui, né? Nada mais devendo aparecer na teoria. Ele apontou a impraticabilidade dessa rota como motivo para não escolher, ou seja, o próprio Assis cita que, de acordo com Barbour, não sei exatamente o nome desse cara, o próprio Einstein comentou que essa rota era impraticável de ser escolhida. Ou seja, em tese ele estava revendo a noção de que as leis do movimento poderiam ser dadas diretamente pelos termos das distâncias relativas e velocidades relativas. Ou seja, o próprio Assis, nessas páginas aqui, está mostrando que o Einstein está revendo a sua posição, as suas crenças, que vêm da influência de Mach. Aqui, nesse exato momento. Nesse exato momento. De acordo com ele, a história da ciência tinha mostrado a impossibilidade prática de dispensar com o sistema de coordenadas. Aqui vão as palavras relevantes de Einstein nesse trecho citado para Papá. Aí, aqui é a parte de... Essa daqui é a parte de Einstein, tá? Queremos distinguir mais claramente entre as quantidades que pertencem ao sistema físico como tal, que são independentes da escolha do sistema de referência, e as quantidades que dependem do sistema de coordenadas. Nossa reação inicial seria requerer que a física devesse introduzir uma lei, ou, em suas leis, apenas grandezas do primeiro tipo. Contudo, se encontrou com este enfoque, não pode ser realizado na prática, como já mostrou claramente o desenvolvimento da mecânica clássica. Ou seja, o que não pode acontecer? Queremos distinguir mais claramente que as quantidades que pertencem a um sistema físico como tal, que são independentes da escolha do sistema de coordenadas, e as quantidades dependem do sistema de coordenadas. E aí ele está falando que é impossível e querer que a física devesse introduzir em suas leis grandidade apenas do primeiro tipo, ou seja, apenas quantidade que independe do sistema de referência. Então ele já está pulando do princípio de Mach, de que só existe movimento entre as cargas. Ele já está automaticamente aqui. Assis deixou explícito que Einstein estava fugindo desse ponto.
Poderíamos, por exemplo, pensar, isso já foi tentado de fato, de acordo com Einstein, estaria se referindo aqui, presumivelmente, aos trabalhos de Hoffman e Reisner. Reisner, não sei como é que fala. Introduzir nas leis da mecânica clássica apenas as distâncias dos pontos materiais um aos outros, ao invés das coordenadas. A priori, poderíamos esperar que, desta maneira, o objetivo da teoria da realidade seria obtido mais prontamente. Contudo, o desenvolvimento científico não confirmou essa conjectura. Ele não pode dispensar com o sistema de coordenadas e, portanto, tem que usar, seria mais bonito escrever assim, né? Coordenadas de quantidades que não podem ser consideradas como resultados de medidas definíveis. Então, automaticamente aqui, se isso aqui é verdade, e isso é uma noção que talvez quem escreveu o artigo não consiga compreender porque não estou mecânica relacional, isso daqui necessariamente implica que é impossível, se isso daqui for verdade, é necessariamente impossível deduzir que a inércia é resultado da interação da matéria com os outros corpos. Justamente por largar essa noção de que o que depende é a interação desses dois corpos. Isso pode se demonstrar. É que eu não pretendo entrar aqui ponto a ponto da mecânica relacional. Mas isso é algo que na mecânica relacional é bem claro. Se as duas coisas estão conectadas, as duas coisas, basicamente, necessariamente elas têm que estar conectadas, pelo menos dentro da mecânica relacional. Tá? Em tese, acredito que dentro da mente do Einstein também isso esteja junto. E mais, né, que eu saiba, o livro mais recente do Assis, ele deixa isso explícito, né, explícito de que Einstein abandonou tanto essa noção de as coisas dependerem somente de movimentos relativos, e essa ideia, né, porque se depende, se a causa da inércia é a interação com os restantes corpos, então isso tem que depender da interação que os dois corpos têm, de como eles interagem, isso tem que depender das quantidades relativas entre eles. Não pode depender da quantidade em relação ao referencial. Porque se depender da quantidade em relação ao referencial, existe uma noção de movimento absoluto. É algo meio. É algo meio sutil, mas para quem estudou mecânica relacional consegue pegar a linha de raciocínio. E é muito provavelmente a mesma coisa passaria na mente de Einstein. Só que o problema é que Einstein não estaria vivo, então não tem como falar assim. Confirma aí, Einstein. Aí confirma, entendeu? Então, assim, isso é falso, mas assim, para isso precisaria ter um estudinho um pouco mais aprofundado, que ao mesmo tempo que provavelmente Einstein está abandonando isso aqui, ele ao mesmo tempo está abandonando a tentativa de deduzir a inércia como um fenômeno de interação das partículas com o restante do universo, ao mesmo tempo. Beleza? Então, isso daqui é algo falso que tem aqui no trabalho dele. Mais uma vez, eu não vou ficar entrando ponto a ponto e demonstrando todos os pontos, porque esse não é o objetivo. E esse daqui não é a única coisa, então cada vez mais as coisas vão se somando e vocês vão vendo que realmente tem várias coisas que eles vão afirmando, esse artigo vai afirmando, e ele não justifica, né? Não faz justificação. Né? E o texto, o livro que ele cita, né, fazendo crítica, dá indícios do contrário. Ele dá indícios de que ele realmente está abandonando alguma parte das ideias do mar, pelo menos. Né? Ele está abandonando as ideias do mar, pelo menos. Então isso daqui eu já considero falso, né? Talvez. Porque se ele já está abandonando o negócio do mar, talvez ele já comece a abandonar o princípio de mar. Então, em tese, ele está meio que revendo, né? Aquilo ali é meio que uma revisão das influências que o mar tinha sobre ele. Vai. Podemos dizer assim. Aí ele continua, né? Por aí vai. E eu vou pegar só as partes onde eu grifei, que é as partes mais importantes. Nessa segunda parte aqui, ele vai fazer uma explicação do princípio de Mach e tal. Aí depois ele vai explicar que existem soluções, né? Existem soluções das equações de Einstein, onde que você tem o tensor métrico não nulo, enquanto que você ainda, mesmo tendo, acho que é uma densidade de uma distribuição de cargas e massa igual a zero. Basicamente você não tem carga no universo, né? Esse carinha tá falando aqui. Eu não sou muito enturmado na mecânica da relatividade geral, tá? Mas eu entendo que isso aqui está relacionado com a distribuição de massa de matéria no universo, né? E com os movimentos dela e por aí vai. Então, em tese, poderia ainda haver tipo, uma curvatura do espaço-tempo, mesmo sem matéria. Então, em tese,
poderia ter efeitos de um objeto mover em curva e por aí vai, curvar a luz, né? Porque ainda poderia acontecer, né? Não andaria em linha reta se isso aqui é diferente de zero, a luz, acredito eu. Então, ele fala que, em tese, mesmo para a equação de Einstein, né, existem soluções onde que mesmo não tendo nenhuma matéria do universo, ainda assim existem influências que existem soluções para a equação que prevêem a existência de inércia. Os corpos ainda podem ter inércia, tá? Essa é a conclusão desse tipo de coisa. E essas são as soluções da equação da relatividade geral sem matéria que Einstein acreditava não existirem. E que não poderia existir justamente porque, em tese, se não existe o restante da matéria, não existiria inércia, esse termo aqui não faria sentido, ser definido zero, né? E começou a minar a superioridade desse princípio. Então ele fala, isso é citado no livro mais recente do Assis sobre a mecânica relacional. Aí eu só deixei claro que o Assis ele deixa claro isso aqui no novo livro da mecânica relacional, tá? Esse tipo de coisa, dessa solução aqui da equação de Einstein, mesmo para esse caso aqui, onde que não tem matéria, né? Então isso aqui é algo que, em tese, o Assis, ele, como é que pode dizer, já estava enturmado. Ele talvez não tenha deixado claro, né? Porque isso não era muito objetivo do outro livro. Mas, de qualquer forma, eu só queria deixar claro aqui que isso aqui já está no livro atual. Vamos continuar aqui. E aí ele fala, né? Em geral, os cosmólogos aceitam o ponto de vista superior da posição de Einstein. Por exemplo, segundo Bond, por essa razão, ele introduz a chamada constante cosmológica na esperança de reconhecer a relatividade geral com o princípio de Mach. Essa esperança não foi, contudo, realizada. A origem da inércia continua a ser um ponto aberto em qualquer teoria fundamental das partículas elementares. O que o Green fez aqui? Porque ele coloca que a origem da inércia, o princípio de Mach, pelo menos que o Assis fala que é o princípio de Mach, e talvez aqui ele deveria fazer uma diferenciação e explicar melhor o que ele está querendo dizer aqui, porque o princípio de Mach, como o Assis propõe, é que a inércia, que é diferente de massa, a inércia, a força de inércia, o MA mais as forças fictícias, todos esses termos em conjunto é o que constitui a inércia do corpo. A forma como o Assis trabalha com o princípio de Mach é que a inércia e não as massas, como você gostaria de interpretar, mas a inércia sai de uma origem, tem como origem na interação das partículas com o restante do universo. A teoria do Assis e o princípio de Mach, como o Assis formula, tá? E não estou entrando no mérito aqui como Mach havia, qual que é o princípio de Mach, porque até onde eu saiba ele nunca utilizou essa palavra o princípio, né, dele. Então isso, de certa forma, abre um leque de interpretações sobre os escritos dele, mas não querendo entrar nesse método. Mas como o livro está criticando o ponto de vista da Assis e livro de Assis, em tese eu estou assumindo que ele está utilizando o princípio de Mach como pensado por Assis. E como pensado por Assis, não faz sentido colocar entre colchetes das massas. Porque a gente não sabe qual é a origem das massas. Ele pode interpretar daqui de duas formas. Uma, ele está fazendo uma equivalência entre explicar a origem da inércia e a origem das massas, coisa que não é verdade. Ou ele está falando que está em aberto tanto saber qual é a origem da inércia como a origem das massas. E tá tudo bem, mas a discussão que tem aqui é sobre a origem da inércia. E aí não faria sentido, pelo menos para mim, ou pelo menos para quem trabalha com a mecânica nacional, porque colocar o da massa, porque da massa não está em questionamento na mecânica nacional. Ninguém questionou nada na mecânica nacional. Na mecânica nacional você questiona a inércia, então não faz sentido isso da massa. Mas tudo bem. De certa forma, então eu coloquei aqui, né? A mecânica nacional não trata da origem da massa, e sim da inércia, que está conectado com a massa, mas não é a massa. E inércia não é a mesma coisa que explicar a massa. Explicar a origem das massas não é explicar a origem da inércia, assim como explicar a origem da inércia não é explicar a origem das massas. Essas coisas não são equivalentes, tá? Só queria deixar isso claro aqui, porque tudo vai se acrescentando, né? A forma como ele vai formulando as coisas e tal. E ao invés de ele ir no ponto que realmente a mecânica nacional afirma, ele sempre fica fugindo. E aí eu tô tentando dar indícios para vocês de que, tipo, o texto está confuso e ao mesmo tempo ele não está indo no ponto da mecânica relacional. Tá? Ele está acrescentando algumas coisas, algumas discussões que, tipo, não mudam muita coisa, né?
Aí vamos continuar. Podemos concluir que o princípio de Mach não foi até agora confirmado, nem teoricamente, né, teoricamente, nem experimentalmente. E nem será, eu coloquei, nem será. Não tem como você provar o princípio de Mach como formulado assim, que a origem da inércia é a interação com o restante do universo. Apenas pode ser demonstrado, e eu boto para demonstrado, porque aí eu tenho uma teoria de como que acontece essas questões de experiência. Para mim, experiência é uma colisão entre duas teorias. Então, você tem uma teoria da visão, que raio de luz anda em linha reta, papapá, e que você tem as ideias de projeção, que objetos mais longe eles diminuem, eles aparentam diminuir de tamanho, apesar de que eles continuam do mesmo tamanho, e por aí vai. Então, existe essa teoria. Aí, quando você usa essa teoria para formular uma outra teoria e combater com essa, você usa essa daqui como plano de fundo, que é uma verdade inquestionável, pelo menos no momento ali, e você usa esse experimento aqui, esse dado experimental que vem de uma outra teoria para bater com essa teoria, com essas ideias. E você faz uma colisão essas duas teorias, mas obviamente tem que formular ele de forma mais correta. Mas aí você faz essa comparação das duas teorias utilizando essa que é sempre verdadeira, você assume que é sempre verdadeira. Você vê esses daqui, tá em. Como é que eu posso dizer? Tá sem contradição ou entre contradição. Se entre contradição, você joga fora e pega outra teoria. Isso aqui é a imutável, né? Mas daí é outra coisa. Por isso que eu coloquei uma parece demonstrada. Porque em tese, pra mim, não existe uma demonstração por experiência. Por experiência. Não existe a conversa fiada. E eu acho que da filosofia das ciências já é mais do que claro, né? Mas vamos continuar. Que a inércia, ó, vamos lá, e nem será. Apenas será demonstrado experimentalmente que a inércia dentro de um cômodo fechado é maior que fora dele. Ou seja, que a massa efetiva de um corpo dentro de um cômodo fechado, tipo esse quarto, é maior do que fora desse cômodo. O máximo que a gente pode mostrar é isso. Mas isso não quer dizer que o restante das estrelas estão causando toda a inércia do corpo. Talvez as estrelas estejam causando alguma inércia, mas ainda tem algum resquício de aceleração absoluta ali. Algum termo de inércia ali que não pode ser aplicado pelas restantes estrelas. Pode muito bem acontecer isso daí. Então, e também você não tem como destruir o restante das estrelas, né? Então você não tem como mostrar o princípio de Mach a fundo, porque o princípio de Mach fala que a inércia, a origem da inércia, tem como, tem como fruto na interação das partículas com o restante do universo. Esse é o princípio de Mach. Como você vai provar isso daí? Pela experiência. Como você vai provar isso teoricamente, experimentalmente? Qual que é o requisito que precisa ser satisfeito para demonstrar isso daí? Porque você não tem como brincar com o universo. Diminui a massa do universo e mantém a massa da partícula aqui. Plim! Aí vê o que mudou. Que tem como mudar, de acordo com a mecânica relacional, coisas mudam quando isso acontece. Não tem como fazer. Então, conversa fiada. Então, tipo, não tem como ir pra frente. Isso é algo básico da mecânica relacional. Básico. Você estudar a mecânica relacional, você vai entender isso aqui. Que essa afirmação não faz sentido. Ó, antes disso, da possibilidade de atribuir a inércia como oriundo da interação da matéria com o do universo. É só um indício da possibilidade. Mas ainda não quer dizer que, se for feito experimentalmente esse tipo de coisa, né, de que a inércia dentro de um cômodo é diferente da fora do cômodo, ainda não quer dizer que o restante das estrelas dá origem a toda a inércia. Não quer dizer. Então, daqui não tem como. É impossível daqui. Pelo menos dentro da visão da mecânica relacional. Que todas as teorias atuais não tenham sido capazes de implementá-lo, o princípio de Mach, pesa mais contra ele que contra as próprias teorias. Aí eu botei um monte de questionamento, tipo, gostaria de uma teoria da filosofia da ciência explicando isso. Seria interessante publicar, não acha? Até hoje eu não vi nenhuma teoria da ciência afirmando esse tipo de coisa dessa. Tipo, por que que um determinado princípio ele não tá, como é que eu posso dizer, não tá implementado em uma teoria? Então, isso é algo que pesa mais contra ele do que a favor dele. O que que significa pesar? O que que significa pesar? Tem que precisar desse tipo de coisa. Se tentar precisar, ele não vai conseguir. Não vai conseguir defender daqui dentro da filosofia da ciência. Não vai conseguir. Simplesmente não vai conseguir. Isso aqui não existe. Acha um filósofo da ciência que faz uma afirmação desse tipo. Eu não conheço nenhum. Mas se alguém conseguir, manda um comentário, pelo amor de Deus. Daqui é algo que realmente nunca vi. Aí vamos continuar, né? Aí ele vai entrar na seção de se as teorias da relatividade estão erradas, né? Aí ele vem aqui, ó. Tem verificado a validade da teoria.
da relatividade especial. Ou seja, uma grande quantidade de experiências e autolaboratório tem verificado, e ele usa a palavra verificar a validade da teoria da relatividade especial. Aí eu boto aqui, me dê a teoria de verificação empírica. Eu escrevi errado. Me dê a teoria que ele está utilizando de verificação empírica. Ou seja, o que precisa acontecer para algo ser verificado empiricamente, a validade dessa teoria. Me dê essa teoria. Porque eu não conheço nenhum filósofo da ciência que é assim. Nem Popper acredita numa verificação empírica. Ele acredita numa falsabilidade empírica. De falsear algo empiricamente. Isso que ele acredita. Mas nunca comprovar, nunca verificar. Eu preciso dessa teoria. Cite o autor da filosofia da ciência que faça uma defesa dessa teoria de verificação para mim, por favor. Porque será que são pouquíssimas teorias de verificação empírica que sobreviveram às críticas da filosofia da ciência natural atual? Porque isso daqui é conversa fiada. Mas daqui não vem ao ponto, né, exatamente. O ponto meu é que ele não leu o Mecânica Racional cabo a rabo, ou ele não entendeu, né? Então vamos continuar. Aí ele vem aqui, ó. É sabido faz mais de 100 anos que a eletrodinâmica de Weber não é uma descrição dos fenômenos eletromagnéticos. Na sua versão original, não prevê a existência de ondas eletromagnéticas. Isso aqui é um outro ponto que está no vídeo do Econofísico, que eu fiz recentemente, publiquei faz pouco tempo, em que ninguém... Cadê uma citação aqui no artigo? Cadê a prova disso? Eu preciso da prova. Precisa da prova. Porque se tiver a prova, aí eu vou abrir o artigo, nós vamos ler a prova, toda a dedução, ó, equações da eletrodinâmica de Weber, né? Aí, ó, chega nas equações aqui que faltam termos para prever a existência de onda eletromagnética. Beleza, demonstrou. Aí tem alguma base para gente discutir. Não tem. Por quê? Por que não tem? Porque a gente consegue prever as equações de Maxwell, e conseguindo prever as equações de Maxwell, a gente consegue deduzir as ondas eletromagnéticas. Eu pretendo fazer um vídeo demonstrando isso. Diferente do que ele faz aqui, que é só afirmar. Porque afirmar é fácil. Afirmar eu também escrevo aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ter. É sabido. Vou dar um conta talvez, vai ficar mais rápido ainda, ó. É sabido. Faz mais de 100 anos que a eletrodinâmica de Weber é uma descrição dos fenômenos eletromagnéticos. Na sua versão original, prevê a existência de ondas eletromagnéticas. Pronto. Só vou Ctrl S, vou salvar aqui no meu computador. E pá. E eu continuo. Pronto, afirmei. Não precisa defender. Só que como eu acho que é um artigo científico, as afirmações, elas têm que ser justificadas, correto? Então eu acho que isso daqui não é uma afirmação que um cientista faz. Num artigo científico. Concorda comigo? Se eu for fazer, por exemplo, a relatividade geral não explica a evolução do cosmos. Como que ele evolui conforme o passar do tempo. Se eu fizer essa afirmação e não der a justificação, e aí? Eles vão ficar putos, né? Essa galera vai ficar puta, vai? Eu vou conseguir publicar um artigo desse? Não. Mas no caso dele ele consegue, né? Mesmo sem citar, né? Uma afirmação tão forte dessa, que em tese é pra tirar a teoria de lado, porque de fato, se ela não prevê a existência de ondas eletromagnéticas, não é capaz de prever, ela é inferior, assim, inquestionavelmente. Se não é inferior inquestionavelmente às teorias que nós temos hoje, a basicazinha de Maxwell, então, realmente não presta. Na forma como está hoje. Da mecânica de Weber, na sua forma original. Mas aqui não é falso, não é verdadeiro, é falso. Então, mais uma vez, não sei de onde ele tirou isso daí. Não tem citação, então não tem como ele discutir, né? Mais uma afirmação que ele não consegue demonstrar. Vemos então que o autor da Mecânica Racional não entendeu o argumento de Einstein no seu artigo 1905. Então, basicamente, ele faz uma citação aqui, tá? Do Einstein, que, em tese, o Assis não entendeu. Só que se você ir lá no trabalho do Assis, onde estão as afirmações do Assis sobre o argumento de Einstein? Ou seja, ele está falando que o autor da Mecânica Racional, que é o Assis, não entendeu o argumento de Einstein. Aí eu estou perguntando, onde é que está a afirmação do Assis sobre o argumento de Einstein? Qual que é o ponto de vista do Assis sobre o argumento de Einstein? Em nenhum momento... Você pode olhar esse texto todo, você não vai achar um momento onde ele faz aqui. Não vai achar. Só que na página 154, em tese tá tudo bem, e talvez ele não citar, porque ele tá falando tá na Mecânica Racional, tá em algum lugar do livro, que eu citei lá em cima.
Beleza, então vamos abrir aqui na página 154, que é a parte que eu coloquei. E tá uma citação igualzinha aqui. Tá a expressão de força igualzinha, explicando exatamente que a assimetria pensada por Einstein era dada por essa mudança entre, no caso, a explicação era dada por uma existência de um campo elétrico e no outro, a existência do campo magnético. E aí Einstein tentando resolver esse problema da simetria, ele propõe essa nova teoria do espaço-tempo. Mas aí que tá o problema. Ele não afirma qual que é a visão do Assis, e aí a gente não tem como saber qual que é a visão do Assis, porque se você ler aquela parte, você vai ver que Assis não faz muitas afirmações sobre isso, e só isso. E aí não tem o que discutir. Então por que será que esse artigo parece ignorar? Por que será que o artigo parece ignorar que o Assis faz afirmações bem parecidas com o que esse autor está fazendo aqui, que é basicamente a mesma citação que ele faz lá. O Assis faz basicamente a mesma citação que esse artigo faz aqui, ó. Essa citação aqui. Basicamente a mesma. Utiliza até a mesma expressão de força aqui, ó. Mesma equação citada por Assis. Como o texto não explica a visão do Assis, não temos como saber de qual lugar ele está tirando a visão de Assis sobre esse assunto. E daí se segue que é impossível responder. Bastava ele colocar, assim como qualquer cientista vai fazer. Qualquer artigo científico vai fazer. Página tal, aí bota a citação exata que tá falando, aí pega e grifa a parte onde que acha mais importante, igual ele fez aqui com Einstein, com as citações de Einstein, né? E aí depois disso, ele vai lá e explica, ó, tá errado por causa disso, 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 disso. Aí ele vai citando as partezinhas onde tá lá, no texto. É assim que se faz. Porque senão fica confuso, não tem como discutir. E se você ler os dois artigos, eu vou deixar os dois artigos na descrição, você vai ver que não está claro o que ele está querendo dizer daqui. Realmente não está claro. E não parece que há que o Assis não tem entendido o ponto de Einstein. Se você ler os dois aqui. É que eu não vou perder muito tempo, senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas não parece que esse seja o caso. Outro ponto que deve ser enfatizado é que o autor da mecânica relacional não compreendeu a covariância geral, confundindo com a covariância introduzida por Minkowski, que se refere apenas às transformações de Lorentz. Na TRG, que é a teoria da relatividade geral, sim, temos uma covariância geral, no sentido que as equações são as mesmas em qualquer sistema de referencial ou não. E aí eu falo, esta parte está de fato presente no livro do Assis, página 179. Então vamos lá, página 179 do Assis. Isso daqui está de fato. O Assis ele afirma isso, coisas parecidas, né? Então tá aqui. Ó. Porém, Assis discute a forma, ou seja, a forma da equação. O Assis ele tá discutindo aqui a forma da equação, ou seja, por exemplo, F é igual a MA é diferente do F é igual a MA mais os termos de força fictícia. São equações com formas diferentes. São formas diferentes. Só que a equação é a mesma. É possível demonstrar que são as mesmas equações. Isso está discutido aqui, lá no trabalho dele. Ele não está discutindo se as equações são as mesmas ou não, e o que se quer dizer por equações ser as mesmas. Então, mais uma vez, ele não deixa claro o que quer dizer por ser a mesma equação. Ele, mais uma vez, ele pode falar assim, mas aí é porque você não estudou, por exemplo, essas transformações e tal. Mas aí deixa explícito. Deixa mais explícito. Porque senão fica uma confusão danada. Fica um monte de termo diferente. Então vamos lá nascer só para vocês entenderem melhor. Ó, ele fala da variância da forma das equações. Em outra parte de seu artigo, Einstein explicou o que ele entendia pela afirmação de que as leis da física devem ter uma estrutura tal que sua verdade permaneça em sistema de referências animados de qualquer movimento. Ou seja, dependendo do movimento do corpo, e não sei o que ele quer dizer com movimento, movimento em relação ao quê, né? Não deixou claro, mas tudo bem, as leis da física têm que ser a mesma. O significado da afirmação foi clarificado, prefiro dizer, foi clareado, né? Tornado mais claro, pelo menos, quando ele disse ver a página 149. As leis gerais da natureza devem ser representadas por equações que tenham validade em todos os sistemas de coordenadas, isto é, que sejam covariantes em relação ao todo e qualquer substituição. Aí o termo covariante havia sido introduzido por Minkowski. Ele se referia à identidade ou igualdade na forma das equações, em dois sistemas inerciais diferentes, como covariância, formas, igualdade de formas da equação. Vamos dizer, sei lá, F igual a Q, V vetorial B.
Isso é verdadeiro para qualquer referencial inercial, pelo menos como é interpretado hoje a equação a força de Lorentz, né? Que relaciona o campo magnético com a força atuada sobre uma partícula com velocidade v e carga q. Ah, isso é válido para qualquer referencial inercial. Então tem a mesma forma. Só que o F igual a ma para o F igual a ma mais o termo de força fictícia não tem a mesma forma. Ó, essa lei fica na forma tal, tal, tal. Então não tem a mesma forma, mudam de forma. A discussão da CIS é sobre esse negócio de forma. Essa é a discussão da CIS. Por que ele está puxando outro ponto? Não faz sentido puxar outro ponto. Você quer discutir o que você está afirmando? Você pode discutir. Poderia ter afirmado, por exemplo, assim: não é isso que o Minkowski entende por forma da equação. Você pegou o sentido meio que bruto da palavra, mas não é nesse sentido que a palavra forma está sendo empregada aqui por Minkowski. Aí vai lá no trabalho de Minkowski e mostra ele usando, atribuindo outro significado a essa palavra. Aí tá tudo bem. Mas ele não faz isso. Ele foge do ponto. O assista tem uma interpretação do que o Minkowski está falando, as equações têm que ter a mesma forma, e a mesma forma ele deixa explícito que nas duas expressões deveria ser da F igual a MA. Isso é a mesma forma. Quando tem um termo a mais, não é a mesma forma. E aí a briga do Assis, do Einstein, é que elas deveriam ter a mesma forma. Essa é a briga. E aí o Assis vai falar aqui, ó. Isso não tem como ser satisfeito, porque mesmo na mecânica newtoniana, que é a teoria mais clássica, que todo mundo tem que acabar caindo nela em algum momento, como caso limite, uh, isso não acontece. Isso não acontecendo nem aqui, então não faz sentido acontecer no restante. Esse é o argumento da CIS. Você poderia falar, CIS, não é isso que Einstein pensava. Não é isso que Minkowski pensava. Só isso. Agora, o que é ser a mesma equação? O que é ser a mesma equação? É a mesma forma? É a mesma forma? Nós estamos falando que as equações de Einstein têm a mesma forma em todo o sistema de referência. A mesma forma. Então, você necessariamente tem a mesma forma, então ela não é capaz de deduzir a lei de Newton com os termos de inércia. Ela é impossível. Porque se ela consegue cair como caso limite nas leis de Newton, necessariamente nas leis de Newton não existe a mesma forma. Você cai no caso limite. E as leis de Newton não têm a mesma forma, como a equação anterior pode ter a mesma forma. Não tem como. Assim, para demonstrar aqui, deveria um pouquinho de tempo. Mas pensa assim. Pensa que seria um MA mais aqui, papapá. E aí vem, vem coisas a mais para transformar isso daqui com a mesma forma dependendo do referencial. Aí como é que eu voltaria para cá? Como que aconteceria isso aqui? Seria muito confuso. E assim, eu gostaria que ele demonstrasse isso, né? Que as equações, em tese, elas não dependeriam do referencial, a forma da equação. Não ser a mesma equação. A mesma equação acontece aqui no F igual a MA. É a mesma equação. Essa equação é a mesma equação que essa. A diferença daqui é a aceleração em relação ao referencial inercial. E essa aceleração em relação ao referencial que está em rotação em relação ao referencial inercial, com essa rotação ômega aqui, em relação ao referencial inercial. Mas esse termo todo aqui, ó, esse daqui tudo, é igual a esse daqui. É a mesma equação. Equação igual. Mesma equação. Só a forma que mudou. Então pronto. É a mesma forma. A mesma equação, né? Mas se for assim, a relatividade especial também tem a mesma equação. Na verdade, qualquer teoria física tem a mesma equação. Então não faz sentido falar desse termo. Você precisa deixar claro o que é a mesma equação. Ele não deixa claro, não tem o que discutir. Novamente. Então ele vai aqui, ó. Foi confirmado na prática, né? Mesmo que alguém mostrasse que as experiências clássicas não são suficientes para testar com a precisão necessária a teoria, essa não seria facilmente abandonada porque já foi confirmado na prática em outras áreas. Aí eu pedi para ele, me deu a teoria de confirmação. Ele precisa da teoria de confirmação para eu entender o que ele quer dizer confirmação. Se eu chego e falo assim, teoria de Einstein foi refutada pela experiência, e eu não cito nenhuma teoria de como que algo pode ser refutado pela experiência, como que eu posso afirmar esse tipo de coisa? Eu preciso citar um autor
que tem uma teoria de refutação por experiência. Talvez. Cito Popper. Pronto, cito Popper. Aí a briga é se o Popper se encaixar na discussão que eu estou fazendo, se realmente isso é o que o Popper diz e por aí. Aí ia ter uma briga. Agora aqui não tem briga nenhuma. É confirmada na prática. Tá, e aí? Qual que é a teoria de confirmação? Como é que eu sei se realmente foi confirmado ou não? Cadê os artigos confirmando? Aí ele cita alguns artigos, acaba. De vez em quando ele cita os artigos. Mas cadê a teoria que explica o que de fato foi confirmado? Que eu posso olhar o artigo, ler o artigo, olhar a teoria de confirmação, dada pela filosofia da ciência de um determinado autor, ou por esse autor, ele desenvolve e manda pra gente. E aí ele compara essas duas coisas e fala: realmente está satisfazendo os critérios de confirmação na prática, né? Na prática, confirmada na prática, né? Não é só na teoria. As pessoas gostam de usar essa palavra aqui, na prática. Então, confirmada na prática, né? Mas ninguém explica o que é a prática. Mas tudo bem. Confirmado na prática. Aí foi confirmado. Ah, tá. Aí a discussão é outra. Porque a gente tem alguma coisa para discutir. Mas aqui, com essa afirmação, não tem nada para discutir. Eu não sei o que ele quer dizer confirmado na prática. Não dá para entender. Então vamos continuar. Aí aqui mais pra frente, aí ele vai entrar na mecânica relacional. E aqui começa as coisas ficaram bem claras, que ele não está entendendo mecânica relacional. Então ele vai falar aqui, ó. Sim, após criticar a teoria da relatividade geral de Einstein, por não ter implementado a rota de construir a teoria apenas em termos de distâncias relativas. Então parece que ele entendeu que isso é um abandono ao princípio de Mach. E se isso daqui ele entendeu que é um abandono ao princípio de Mach, então necessariamente abandonar o princípio de Mach é uma consequência disso aqui. Abandonar o princípio de Mach é uma consequência disso aqui. Certo? Isso aqui não é algo importante. Isso aqui parece ser algo importante no caso. Então aquilo que o Assis explicou lá no livro anterior dele que eu mostrei, realmente implica na negação do princípio de Mach e, portanto, acabou. Portanto, o Einstein estava revisando realmente as ideias dele de Mach. O próprio Assis deixou isso explícito no livro dele. Era só ler o livro. Ó, porque usamos, ó lá, como veremos nesse livro, é possível seguir uma rota com sucesso utilizando a lei de Weber para a gravitação. Por que usar uma lei de gravitação baseada numa lei da eletrostática que não deu certo? Então ele está falando, por que usar uma lei de gravitação análoga a uma lei da eletrostática que não deu certo? Qual que é essa lei da eletrostática? Aparentemente o que ele está querendo dizer é a lei de Weber, eletrostática. Aí eu vou perguntar para você, a lei de Weber é eletrostática? Eu não sei nem o que responder, porque isso daqui é o básico de mecânica racional. Se você provavelmente procurar a primeira parte onde que ele vai fazer uma discussão sobre a eletrodinâmica de Weber, vamos colocar aqui, ó. Weber, vamos colocar no Weber. A lei de Weber aplicada para a gravitação, tá? Vamos ver se tem mais uma. 307. Então, vamos lá, 307. Isso daqui, uma derivada da distância dos dois corpos. Isso é algo estático? Algo que depende da variação da distância entre dois corpos no tempo é algo estático? Não parece algo estático, né? Parece algo estático daqui para vocês? Se você ler o texto dele, ele literalmente fala eletrodinâmica de Weber. Como que pode explorar algo se é algo estático? Eu não consigo compreender. O que ele quer dizer por eletrostática? Ele não deixa claro. Então, novamente, mais uma vez, não dá para entender. Ele explica o fenômeno da eletrostática e da eletrodinâmica. No próprio livro ele fala da eletrostática e da eletrodinâmica. Então existe uma diferença, né? Eletrostática e eletrodinâmica. Opa! Então, se explica a eletrodinâmica, ela não pode ser uma teoria eletrostática. Se for uma teoria eletrostática, ela não tem como explicar a eletrodinâmica. Concorda? Acho que não é um raciocínio muito complicado. Como que uma teoria eletrostática vai explicar uma teoria elerodinâmica? Não tem como explicar. Ela teria que ser eletrodinâmica para explicar a eletrodinâmica. E é justamente por ela ser eletrodinâmica e não eletrostática que ela é capaz de fazer isso. Essa afirmação aqui não faz sentido. Foi um erro aqui? Eu espero que seja um erro de ortografia aqui, né? Então, essa tática é baseada na eletrodinâmica de Weber e da mecânica relacional. A noção de que as forças são dinâmicas, eletrodinâmica. Na equação de força tem termos dependendo da velocidade radial relativa e aceleração radial relativa. O que seria isso, senão uma teoria não estática? Foi isso que eu deixei. Não dá pra entender. Aí ele continua.
Mesmo que alguém acredite na mecânica racional, deveria se perguntar por que essa força, a expressão de força, que é a força de Weber, pós-precisa daqui, e não qualquer outra? Não tem nenhum motivo mesmo, pode usar outra. Na verdade, existem pessoas utilizando outras, como o Phipps já fez. Tem um artigo dele, que se você ler esse trabalho aqui, o trabalho do Assis, ele faz citação a esse outro autor, que utiliza uma outra expressão, uma outra interpretação, uma outra visão, que usa a expressão de Schrödinger, que foi Schrödinger que também percebeu que dá para deduzir a relatividade especial através de uma outra expressão de força. Poderia existir. E qual que é o problema? Aí vamos continuar, né? Assim existiriam tantos em mecânica racional quantos possíveis autores. E aí eu falei, e podem, qual o problema? Igual podem existir tantas teorias de matéria escura e energia escura quantos possíveis autores. Exatamente como acontece hoje na relatividade geral. Então, se isso daqui é uma crítica à mecânica racional, isso necessariamente tem que ser uma crítica à relatividade geral. Então vamos jogar as duas fora? Eu não entendi. Então é um argumento que vale. Assim, eu acredito que vale para as duas, né? Ou vai só valer para mim? Só pra essa daqui que eu quero criticar. Não entendi o problema. Mas se for esse problema, lascou, né? Lascou com a teoria atual de matéria escura e energia escura. Tem 1 trilhão de teorias de matéria escura, de energia escura, como que elas mudaram no tempo, por aí vai. E aí? Realmente esse é o problema? O problema é a quantidade de teoria. Aí, depois de um momento eu falo assim. Quando chegar lá no momento certo eu vou falar, tá? Vamos continuar. No momento que se abre mão dos princípios de simetria, tudo é válido, né? Então eles citam uns trabalhos de algum cientista aqui. Ele fala, depois que você larga a mão desses princípios de simetrias, que foram, de certa forma, mostrados por esses cientistas aqui, pela experiência, né? E, novamente, ele não dá nenhuma citação de uma prova, o que entende por prova de experiência. Qualquer coisa, tudo é válido, depois que abre mão dessa simetria. Aí eu perguntei, tudo? Então depois disso pode Papai Noel na teoria física. Então tudo é válido. Qualquer coisa é válida, depois dessa simetria. Antes que não existisse simetria, antes que não existisse trabalho, qualquer coisa era válida. F igual a MA era tão válido como, é, sei lá, F ao quadrado é igual a 1 trilhão de, sei lá, carga vezes aceleração. Em vez de F igual a MA, seria F igual a QA. Poderia ser a carga vezes a massa. Tudo é permitido. Você tem certeza disso? E o que seria tudo? Se eu estou exagerando com o negócio de tudo, não estou entendendo muito bem, que tal. Então explica o que seria abandonado. Não explica. Mas vamos continuar, né? E dentro dos princípios de simetria, ainda não existem infinitas possibilidades, e eu falei assim, beleza. Suponha que a gente aceita os princípios de simetria como dado por esses trabalhos. Ainda não existe infinitas teorias que eu posso trabalhar que respeitem esses princípios? Parece ser claro que existem infinitas teorias que satisfazem esses princípios. Esses princípios não me dão uma única ou me dão um conjunto finito de teorias. Eles ainda permitem construir um conjunto infinito de teorias. Aí, a minha pergunta é: e se este infinito, depois da inserção desse princípio como limitante de quais teorias podem existir ou não, e se depois desse princípio, a quantidade de infinito, o tamanho desse infinito, desse conjunto infinito de teorias, tem o mesmo tamanho que sem o princípio? Porque isso acontece na matemática. Por exemplo, o conjunto dos números racionais tem o mesmo tamanho, é uma quantidade infinita de números racionais, e tem a mesma quantidade de elementos, tem o mesmo tamanho, o conjunto infinito, tem o mesmo tamanho que os números naturais. Existe uma teoria, você consegue fazer a correspondência de 1 para 1 entre cada elemento do conjunto dos números racionais com os números naturais. Mas os números reais você não consegue colocar em comparação com os números naturais. E os números reais, então, estão um infinito maior. Então parece que o argumento seria tipo assim, se você colocar o princípio de simetria, você filtra essas teorias, e aí agora você ainda tem um infinito. Antes você tinha um infinito de teorias possíveis. Depois desse princípio de simetria, você ainda tem um infinito. Mas é um infinito que, de certa forma, ele retira uma parte do que tinha antes aqui. Se ele retira uma parte do que tinha antes aqui, então ele é um infinito menor. Não seria uma noção mais ou menos assim?
seria meio fácil pensar assim. Aí eu pergunto aqui, faz a prova de que é um infinito menor. Isso seria um argumento muito foda, velho. Isso seria realmente um argumento bom. Mas não existe, né? Porque existem infinitos de tamanho, de mesmo tamanho. Se for o caso das teorias que respeitam esse princípio e das que não respeitam, ou seja, se for esses dois conjuntos, tanto das teorias que respeitam como das que não respeitam, têm o mesmo tamanho, então parece que o argumento é insignificante. Agora quero ver provar, porque não é trivial assumir que são. Ou seja, que são diferentes esses infinitos, são infinitos de tamanhos diferentes. Nem auto-intuitivo quando tentamos, quando tratamos de infinitos. Mostra a prova, mostra a prova. Aí você vai ter um argumento bom. Aí você vai ter um argumento bom que as teorias têm que fazer isso daqui. Por mais que ainda não seja um argumento decisivo, você tem um argumento que, pô, tem uma diferença, entendeu? Qualitativamente falando, tem uma diferença. Alguma diferença tem. Mas não tem, né? Não tem essa prova. Novamente, né? Mais uma vez. Aí ele vem aqui, ó. Isso daqui é a gota d'água. Essa parte de certeza que esses autores não leram o Mecânica Relacional. Bom, sabemos que cada uma das forças mencionadas, vamos lá. A mecânica relacional está baseada em três postulados. Os dois primeiros são compatíveis com as leis de Newton, que são basicamente a segunda e a terceira lei de Newton. Aí, já o terceiro postulado diz: a soma de todas as forças de qualquer natureza gravitacional, elétrica, magnética, elástica, nuclear, agindo sobre qualquer corpo, é sempre nula em todos os sistemas de referência. Bom, sabemos que cada uma das forças mencionadas no postulado 3 tem uma cidade característica bem diferente. Por exemplo, a força gravitacional é 10 elevado a menos 40 vezes mais fraca que a força elétrica. Assim, se a sua soma se anula, então devem existir outras forças tais que façam a soma ser zero. Onde estão essas forças? Aí eu boto um monte de questionamento, porque daqui claramente ele não entendeu. Isso daqui é uma questão básica de mecânica racional. Na verdade, dá pra mostrar isso na mecânica clássica. Eu vou fazer aqui com vocês agora. Agora. Vou fazer aqui agora. Vou mostrar de onde que vai vir, tá? Isso é básico de mecânica racional. Isso, assim, é o comecinho da mecânica racional. Não precisa ir muito longe pra entender aqui, tá? Eu já fiz um texto aqui explicando isso, mas eu vou fazer isso de novo, tá? Ó. Aqui, ó. Mecânica clássica, tá? Não precisa de mecânica racional, não. Mecânica clássica, tá? Vou provar isso na mecânica clássica, tudo bem? Aqui, ó. Somatório de todas as forças, tá? É igual a MA. Tá aqui. Terceira lei de Newton. É a primeira lei de Newton, né? Primeira, segunda? Segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. F igual a MA, certo? Aí agora eu vou uma mudança. Uma mudança conceitual, tá? Isso daqui é uma força. A partir desse momento, isso aqui é uma força. Eu vou chamar de força de inércia. Tudo bem? Aí eu vou jogar essa força para esse lado da equação. Vai ficar somatório de todas as forças. Faltou o vetorzinho informal. Menos a força de inércia. É igual a zero. Só que isso aqui é uma força também, né? Então, em tese, isso é uma força também, né? Pronto. Por que sempre se anula? Por que isso aqui é sempre verdade? Porque isso aqui vai ser aberto em um termo de inércia e as outras forças. E o termo de inércia vai vir para cá e vai voltar para o F igual a MA. F igual a MA, pronto. É equivalente. Eu só mudei um pouquinho a interpretação. Só uma interpretaçãozinha. A equação física dá o mesmo. Você entendeu agora? Conseguiu entender? Vai ser sempre zero. A somatória das forças vai ser sempre zero. Necessariamente. Não é muito difícil satisfazer essa condição. Não é muito difícil entender esse tipo de coisa na mecânica racional. Porque a inércia, ela sempre está aí. A interação gravitacional, ela sempre está aí. O restante do universo está sempre aí. O MA está sempre aí. Não é muito difícil, não. Eu tenho o meu vídeo inicial, que é um convite à mecânica racional, parte 1, fala justamente isso aqui. Questão trivial, é o comecinho da introdução à mecânica racional. Se você entendeu daqui, é uma coisa que não leu o livro. Ou você não entendeu o livro. É básico. Então daqui, entendeu o livro, só isso. Aí vai continuar, né? Hoje, depois de tantos testes mentais e teóricos, não mais. Ou seja, não mais o quê? Não mais é uma questão desses postulados de Einstein aqui, ó, que a luz no espaço vazio se propaga sempre com a mesma velocidade determinada dependendo do estado de movimento da fonte luminosa. Daqui
não está em questionamento mais. Ou seja, não está em questionamento mais aqui, ó. A melhor resposta, em 1905, esses dois postulados poderiam ser considerados como alternativa. Possíveis. Hoje, depois de tantos experimentos, não mais. Prove. Mostra a teoria de confirmação científica e mostra que isso ocorreu. Mostra pra gente. Justifica isso aqui. Mas, na mecânica racional, se insiste na eletrodinâmica de Weber. A CIS faz isso. Não tem problema nenhum trabalhar com outras teorias de eletricidade. Como eu gosto. Eu gosto da eletrodinâmica de Schrödinger. Não entendi. É desconhecimento, só desconhecimento. Se você começar a estudar um pouquinho de mecânica racional, você vai ver várias pessoas fazendo, discutindo sobre mecânica racional. Você vai ver o próprio Schrödinger falando sobre isso. Só que ele não trabalha com mecânica racional, ele não cita o Assis, porque foi antes do Assis. Ele nasceu, morreu antes do Assis, provavelmente, ser conhecido, né? Ah, mas deu pra entender. O Schrödinger, se você ler o artigo do Schrödinger, ele também fala que a gente pode interpretar o sistema de inércia como vindo da interação com o restante das partículas com o restante do universo. Ele deixa isso explícito. Então já é a mecânica racional basicamente lá, tá lá já. Ele utiliza também a noção de somatório de todas as forças igual a zero, esse tipo de coisa. Não é somatório de todas as forças igual a zero, né? Mas ele vê que você tem que jogar o MA, ou a energia cinética fora, e ela vem da interação com o restante do universo, né? Ela tem que ser deduzida. E ele deduz e faz toda contarada. Essa teoria não tem nenhuma vantagem. Ela já foi descartada como proposta científica. Mais uma vez, cadê a citação para demonstrar isso? Prova para mim. Cadê? Cadê a argumentação de que ela foi descartada por experiência? Mostra. Não tem, não tem. O artigo inteiro não tem. Enfatizamos no século de experimentos e aplicações tecnológicas, e não menos importante, os esquemas conceituais construídos a partir da eletrodinâmica de Maxwell. Não deixamos espaço para ela. De fato, mas a eletrônica de Weber deduz as equações de Maxwell. Então tá tudo bem. É um ponto atrás do outro que não dá pra entender. Tipo, os alongamentos de Lamb e o momento. Lamb é foda. Lamb e o momento magnético do elétrico e do Moore são exemplos, entre outros, da validade dessas teorias. Não relativísticas. Mostre que é impossível interpretar essas teorias com ações instantâneas à distância. Vai ser difícil, hein? Dá um trabalho de uma vida inteira. E é exatamente por isso que é fácil ficar afirmando e não mostrar nada. Mais uma vez, ele faz uma afirmação de que os lâmpadas Lamb e o momento magnético elétrico de Moore são outros que dão validade a essas teorias de campo relativístico. Mais uma vez, ele faz uma afirmação que ele não demonstra. Tem até a citação dele aqui, ó. Pronto. Esses são os cálculos hotéis da teoria quântica de campos mencionado por Will acima. Tudo bem, quem disse que uma teoria que não seja de campos não seja capaz de dar conta daqui? Prova? Cadê a afirmação? Cadê a prova? Esse é o problema. É muita afirmação, pouca prova. Como foi mencionado na sessão anterior, mesmo o sistema de GPS está usando ambas a teoria da relatividade especial e geral. Demonstre! E qual o problema se isso for verdade? A mecânica relacional não tem problema nenhum com isso. O ponto do Assis é uma mudança conceitual, mais do que negar experimentos. Essa é a noção de mudança de paradigma. Todo o trabalho do Assis gira em torno de eu estou propondo uma teoria física que tem uma visão de mundo diferente. A visão é ver o mundo com os outros olhos. Essas palavras dele, ver o mundo com os outros olhos. Essa palavra do Assis. Ele não está negando que a relatividade especial funciona para determinadas coisas, que a relatividade geral funciona para isso, para aquilo, papapá, que ela dá certo aqui, dá certo ali, prever resultados corretos. Não é a discussão dele. Tanto que quando ele vai deduzir o x igual a 6, ele utiliza o mesmo valor deduzido pela relatividade geral, que é o valor observado. Ele não está negando essas coisas. Ele tá propondo uma mudança conceitual. Só isso. Uma mudança conceitual. Ele não está negando as equações da relatividade. Ele está questionando as interpretações das equações,
Ou ele está, talvez, questionando qualquer uma interpretação possível das equações, porque nas próprias equações tem termos lá que não podem vir, ah, que não podem ser compatíveis com as ideias dele aqui do Assis, mas nem por isso não pode ser vista como um caso limite, que está funcionando. Não é essa não é a negação. Se você abrir o livro do Assis, mostra a parte onde o Assis faz uma conta, ele faz uma conta com a realidade geral ou com a realidade especial, e ele mostra aqui, ó, aqui está o experimento, aqui está a teoria, ó, ela não está batendo, e a minha está batendo, a minha que é a mecânica relacional está batendo. Mostra um momento ele fazendo isso. Ele não faz. Em nenhum momento ele não faz. Em nenhum momento ele faz isso. Por quê? Porque o ponto dele não é ter uma previsão teórica melhor. É ter uma previsão conceitual. E o que ele quer dizer por conceitual melhor é as visões do Assis, a visão do Assis. A interação tem que ser instantânea, a distância, papapá, tem que ser na linha reta, por aí vai. Conservação de energia, sei lá, às vezes ele levanta a conservação de energia, acho que nem sempre. Mas a força tem que ser na linha reta, daí é algo que ele bate bastante essa tecla aí. Então, essa é a briga do Assis. Eu tenho uma certa visão de mundo. Essa teoria tá dando certo para algumas coisinhas, deu alguma coisinha, eu consegui prever a inércia, eu consegui prever a precisão do período do planeta Mercúrio, tal. É uma questãozinha que é legalzinha, tem uns efeitos legais, você consegue ver da equação. E é isso. Só isso. E para isso o Assis tá bom. Para isso já tá bom. Eu só tenho uma visãozinha diferente. Tá tudo bem. Esse todo é o ponto dele. Quando que ele fala aqui? Que a realidade geral ou especial ela não dá conta de muitas coisas, que ela é utilizada amplamente para explicar vários fenômenos. Quando que ele faz isso? Mostra a citação disso. Não faz. Não tem a citação disso daqui. Não tem a citação em nenhum momento dele afirmando esse tipo de coisa, ou Assis. Não tem, porque não existe. Então vamos lá. De fato, isso aconteceu com a experiência de Michel Morley. Em 1926, um físico chegou a conclusões opostas. Ou seja, em tese, algum físico fez o experimento de Michelson Morley e chegou à conclusão oposta do que o Michelson Morley chegou. Tá? Ele chegou a resultados diferentes. Nunca se confirmou onde estava o erro do experimento, mas já não era mais necessário. Aí eu coloquei a pergunta se não é mais necessário? Não é mais necessário, né? A partir de hoje não é mais necessário, né? Aí minha pergunta é, e se acontecesse sem parar a partir de hoje? Se a partir de hoje, um monte de gente começasse a refazer o experimento de Michelson Morley. E a partir de agora, todos os experimentos confirmassem um movimento absoluto em relação ao éter. E aí? Você falou que a partir de hoje não precisa mais. Não precisa mais achar o erro, porque não existe mais erro. O erro está no experimento. Alguma coisa está errada no experimento. Mas se começar a sair, se não é mais necessário ficar procurando ele, procurar onde está ele, tal, porque já foi confirmado, né? Teve tanta experiência que já foi confirmado, não é mais questionável. Se começar a acontecer sem parar, o que vai acontecer? Delírio coletivo? Deu um delírio coletivo. Eles estavam delirando antigamente. Agora sim. Ou não, agora está acontecendo delírio. Tem que negar tudo, essas experiências. Todas as experiências, a partir de agora, tem que negar sempre. Porque ele tá falando aqui, né? Não precisa mais achar o eu. Não é necessário mais. Então, se acontecer várias vezes, não precisa mais achar o eu. Né? É isso que dá para entender. Gostaria de estudar essa teoria de resultados experimentais. Deixarem de ter importância depois de um certo tempo. Tornar isso consistente com a visão de prova por experiência vai ser difícil, certamente. E ó, veja que eu não estou falando que de fato isso aconteceu. Eu acho que realmente esse físico aqui, ele fez alguma cagada com o experimento e realmente deu errado. Tudo bem. Mas eu não afirmo que necessariamente, a partir de hoje, depois de vários experimentos que nós fizemos, qualquer acontecimento que vier a acontecer de não bater com as experiências dadas por Michel Moller, necessariamente eu tenho que descartar. Que é o que ele está falando aqui. Descarta. Aconteceu alguma coisa errada. A gente não consegue saber qual é o motivo, mas alguma coisa deu de errado, joga fora. Eu não consigo falar que a partir de hoje a gente não precisa. Não é mais necessário a partir de hoje. Não é mais necessário ficar procurando onde está o erro desses experimentos que começaram a ver resultados diferentes. E se começar a acontecer? Quantos que precisa acontecer para a gente voltar atrás e tentar rever? 5, 2, 3, 10, 100, 1000?
1 milhão, 1 bilhão, trilhões. Quantos experimentos? Qual que é a quantidade? Faz o argumento. Faz o argumento. Tenta defender isso aqui. Tipo assim, aconteceu. A gente fizemos 10 experimentos de Michelson Morley, estilo Michelson Morley. Aí cita os experimentos, faz igual um cientista faz. Cita os experimentos. Pô, tá aqui os 10. Provei, pronto. Provei que foi 10, realmente. Pronto. Aí expôs a teoria. Aí você fala assim, passou de 15, não precisa mais discutir isso aí. Aí passou de 15. Aí imagina, depois daqueles 15, imagina, só na sua cabeça. Imagina, depois daquele 15, todos os outros, do resto da história inteira, até o fim da existência da humanidade. Todos os experimentos de Michel Morley dá o resultado contrário do que estava dando antes. Vamos negar todos esses. Agora faz a justificativa. Tem que negar todos esses. Agora faz a justificativa. Só isso. Só precisa justificar. Aí você tá lascado pra fazer isso, viu? Isso aqui vai ser difícil. Vamos continuar, né? E aí ele continua aqui, ó. Que aí ele vai discutir sobre a frequência da mola, né? E aí ele extrapola um resultado que na prática coincide com o da mecânica de Newton. E por isso não é importante para o universo todo. O que ele faz aqui? Ou seja, ele faz o seguinte. Putz, isso daqui é um trabalho pra caramba. Daqui, o Assis ele faz uma discussão sobre a frequência da mola. Em tese, na mecânica clássica, não tem nenhuma conexão se você pegar o restante do universo e dobrar a massa de todas as partículas do restante do universo e manter a massa da partícula que está na molinha presa à mola, de acordo com a mecânica clássica, a frequência da mola continuaria a mesma. De acordo com a mecânica relacional, a frequência da mola seria diferente. Então, ele não está extrapolando o resultado da mecânica de Newton. Ele está prevendo um efeito que advém das ideias da mecânica relacional, ele que não está conectado em nenhum momento com a mecânica newtoniana. Tá? E ele não está extrapolando. Isso vem da teoria dele. Mas vou continuar. Tá? Eu deixei experimentado aí. Não, isso é uma previsão da mecânica relacional, não da mecânica newtoniana. A mecânica de Newton afirma o contrário, básico de mecânica relacional. Mais uma vez. A diferença de tempos, segundo a mecânica relacional, é zero. Quando um relógio, sei lá, na base de uma torre para o topo de uma torre. Eu vou fazer um vídeo demonstrando que isso daqui é falso. Ó, vou explicar mais uma vez. O Assis, ele aqui, ele estava fazendo uma discussão totalmente diferente. A discussão do Assis era sobre essa questão de se você mudar toda a massa do restante do universo, mantendo a massa da partícula aqui, a frequência mudaria. Essa era a discussão que ele estava tendo ali. Então ele não estava levando em consideração a possibilidade da Terra estar mudando a frequência de uma mola dependendo da posição dela em relação à Terra. Ele não estava discutindo isso aí. Aí o carinha aqui do artigo, ele fala que, de acordo com a mecânica relacional, não existe uma diferença de tempo entre não existe uma diferença entre a frequência de uma mola oscilando perto da superfície da Terra de um oscilando numa certa altura acima da superfície da Terra, né? Ele faz a afirmação. Só que ele faz a afirmação baseado nessa dedução do Assis, que não estava prestando atenção se poderia haver ou não essa diferença. E aí eu vou demonstrar no próximo vídeo que essa é a diferença. E mais uma vez, ele fez essa afirmação, prova. Prova. Mais uma afirmação, prova. Então aqui, ó. Ele em seguida usa os resultados de Assis que não levam em consideração os termos dependendo da velocidade. Aqui tá difícil de ler. Os termos dependentes da velocidade aqui, ó. Que não levam em consideração os termos dependendo da velocidade da aceleração da partícula no exterior de uma esfera maciça. Eu vou mostrar que no exterior de uma esfera maciça aparece um termo lá que aumenta a massa efetiva inercial da partícula, fazendo com que a frequência de oscilação depende da distância dessa mola em relação à superfície da Terra, tá? Na superfície da Terra vai ter um valor que vai mudar a frequência, mas aí quando você comparar essa frequência na superfície da Terra com a frequência fora da superfície da Terra, você vai ver que vai ser diferente, tá? Então vamos lá.
que não leva em consideração os termos dependendo da velocidade da aceleração da partícula em relação no exterior de uma esfera maciça. Porque o ponto da CIS, nesse caso ali, é mostrar a mudança conceitual da visão newtoniana para a visão relacional. E sim, relógios na superfície da Terra, feitos por esses fenômenos de molas, terão períodos diferentes de acordo com a mecânica relacional. Ou seja, mais uma vez, esse autor faz uma afirmação que é falsa e ele não prova. Não prova. Não que o resultado não que o resultado bata com o valor medido. Ou seja, eu não sei se bate com o valor ou não. Mas falar que não tem mudança é falso. Ou seja, não existe uma mudança entre a frequência nesses dois casos é falso. A mecânica racional ela prevê uma diferença. Uma olhada simples para a expressão da força que modela esse caso na mecânica racional já prova isso. Será que houve cuidado para afirmar as coisas que está sendo afirmadas durante esse artigo? Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Tá. Esse daqui é o livro mais recente do Assis, onde ele faz uma conta parecida, tá? Tem uma TCC também, vamos abrir lá no TCC. Tem uma TCC aqui também, que eu vou deixar na descrição, a dedução para esse caso específico, né? Mas no próprio Assis já existia, né? Em tese, se você fizer a conta, você vai chegar no mesmo estado. Então é só uma questão de não fez a conta, não sabe do que tá falando, mais uma vez, né? Não sabe do que tá falando, só tá afirmando. Só sai afirmando. Foi afirmar. Vamos lá. Afirmar é fácil, né? Exterior de uma extrema corrente variante, vamos lá. Tá. Aí quando não tem o termo de expansão, vai cair nisso daqui, tá? Aí se você vê aqui, ó, vamos pensar que o Pedro tá oscilando no plano horizontal, não vertical, horizontal. Aí esse termo aqui vai pra zero, né? Porque o Z-chapéu tá pra baixo, então a força vai contrabalancear com a força normal, né? Do chão. Então, a mola tá oscilando só daqui, então vai ter só força que atua nessa direção, né? Força que atua nessas direções aqui, que é ortogonal, não faz sentido, né? Então daqui joga fora, daqui o chapéu vai até o centro da esfera maciça, né? Esse termo aqui é da componente da velocidade nessa direção, que é da direção do centro da esfera maciça, então joga fora daqui, só que daqui fica vivo. Esse termo aqui. E se você olhar aqui, esse termo depende da distância, do Z, né? Da distância até o centro da esfera maciça, então vai ter uma mudança aqui na distância, e mais. Ele vai estar presente nessa equação de força, e portanto isso vai afetar e tá na direção, né? Tá na direção da aceleração da partícula, que é ali onde está ocorrendo a oscilação. Então necessariamente prevê algum efeito de alteração da frequência, né? De uma mola, de acordo com essa teoria. Essa teoria prevê uma mudança na frequência da mola, dependente da altura. Então acabou. Isso acabou. É possível provar. Eu vou fazer um vídeo só disso, fazendo essa conta. Vamos deduzir e vamos mostrar. Vamos fazer a conta numérica, chegar no resultado e mostrar. Mas é que existe, tá? Que existe. E eu tava com o livro da CISP só pra mostrar aqui. Ele também fez essa conta, né? Ele também fez essa conta. Então, porque é um novo livro, né? Então não tava no livro anterior. Mas de qualquer forma, o autor que tava fazendo essa crítica, né? Desse artigo aqui, tem que fazer a conta e mostrar que não bate. Ele tem que fazer a conta. Tá? Então se a gente for aqui. Tá aqui, a expressão de força. Então tá aqui, ó, o termo igual ao meu, ó. Igualzinho o meu, quer ver? Aqui, ó. Termo de aceleração aqui, ó. Igualzinho o meu. Tranquilo? Então é isso, é só questão de ler e provar. Tenta provar. Tenta mostrar o que tá afirmando. Porque aí você vai se lascar, né? De fato, experimentos que medem para a vermelha final, usando relógio em torres e sistema GPS, como comentado acima, confirma a teoria da realidade geral. Mostra Assis negando isso. Mostra o Assis falando que a teoria dele é superior no quesito experimental que é a realidade geral. Ele sempre analisa as coisas do ponto de vista conceitual. Não é difícil perceber que a briga do Assis é conceitual. É uma mudança de visão de mundo. É inegável que a teoria como proposta do Assis não dá conta de problemas complexos dessa magnitude. Ou pelo menos não foi demonstrado que dá conta. E ele nem perde tempo tentando resolver tais problemas, porque certamente não tem certeza disso. Para ele, é coisas mais importantes a se dedicar. Ele já fez coisas interessantes para falar a verdade. Mas isso não quer dizer que ele vai atrás de resolver todas as coisas. Faça sua própria versão da mecânica racional com termos retardados se for seu problema. E tente deduzir esses experimentos. Não há nada que impeça isso. Assim como não há nada que impeça de montar uma teoria de energia e matéria escura da realidade geral para dar conta dos fenômenos observados da cosmologia. Como acontece sem parar no mundo todo, astronomia. Como acontece sem parar no mundo todo, no mundo todo, toda hora. Pronto. Assim funciona. Vamos continuar. Quais campos eletromagnéticos se aplicariam nesses casos? Ele falou de campos ou movimentos em relação a corpos distantes. Então, aqui é o seguinte. O Assis, ele fala que é possível reinterpretar os casos em que a meia-vida desses objetos que estão, que em tese deveriam morrer, cair a meia-vida e tal, basicamente morrer, antes de chegar à superfície da Terra, mas eles são detectados na superfície da Terra. Então, de certa forma, a meia-vida deles basicamente aumentou, né? Em certo sentido, a gente pode interpretar dessa forma. E isso, de acordo com a relatividade especial, é explicado por meio de uma dilatação do tempo, né? Contração do tempo. E uma diminuição da distância, né? Uma contração espacial, tá? Aí o Assis propõe uma nova visão, uma nova forma de visualizar, tá? Uma nova interpretação disso. Então ele não vai falar que existe algo além do tempo. Ó. Oi. Deixa aqui. Ó. Talvez o resultado do relógio não seja devido à existência de algo além da matéria chamada tempo, porque esse algo muda de velocidade, ou seja, passa mais lento. Talvez o caminho diminua de velocidade simplesmente porque talvez haja força presente em sistemas em movimento em relação às estrelas que causem isso. Ou seja, por esses aqui em relação à Terra, o laboratório ele está aproximadamente parado em relação ao diferencial das estrelas, o tempo de meia-vida ele tem um determinado valor. Quando está em movimento em relação às estrelas, tem outro tempo de meia-vida. Só isso, talvez. Interpretação diferente, talvez. Mostra que é possível interpretar dessa forma. Assis, vamos ver, o Assis apresentou alguma demonstração disso com mecânica racional? Não. Por que será? Porque a briga é conceitual. Isso é óbvio para quem lê o livro. O Assis ele não tentou prever esse fenômeno com a mecânica relacional. Ele ficou só no conceito. Talvez seria mais interessante interpretar de outra forma. Só isso que ele tá na teoria dele. Interpretar de outra forma. Só isso. É uma mudança de interpretação. O Assis ele é um pouco diferente. E aí vem uma crítica boa assim, né? Então, então resumindo, que é a mecânica racional, que não dá conta só observado como demonstrado acima. Um relógio na base de uma torre atrasa com relação a um relógio no topo da mesma devido à influência do campo gravitacional. Prova. Pega a força de Weber, pega a força de Weber, entre partícula, e faz a conta. Aí tem que conversar. Só afirmar é fácil. Observação concorda com a função de teoria da CIS, parece não dar conta disso. E que provavelmente realmente não dá conta. Mas para isso precisa dar conta. Calcular coisa que demora tempo. Cuidado e tal. Não é a mesma velocidade que digitar no computador e ficar afirmando separar.
Finalmente, a mecânica relacional não é uma teoria de campo e, portanto, não prevê a emissão de ondas gravitacionais de maneira natural. De assis talvez, né? De assis talvez tem que ser verdade. Prova que não é possível deduzir as equações de onda da teoria dele. Prova? Faz a prova. Eu gostaria da prova. Pra mim seria muito bom essa prova. Cadê a afirmação da CIS disso? Duvido existir. A experiência do balde não pode ser considerada uma verificação empírica do princípio como é afirmado pela mecânica relacional. Cadê a afirmação da CIS afirmando que o experimento do balde pode ser interpretado, pode ser visto como uma verificação empírica do princípio de Mach? Cadê a afirmação da CIS? Porque até onde eu sei, ele não afirma isso. Ele não pensa dessa forma. O experimento de balde, ele pode ser tanto interpretado a visão de uma noção de um movimento absoluto, como de uma noção de que aquele movimento do balde é em relação às estrelas, e não em relação ao espaço absoluto. Em nenhum momento ele levanta isso como uma verificação experimental do princípio de Mach. Em nenhum momento. Eu não entendi qual é o problema. Eu não consigo entender. Cadê a parte onde ele explica afirma isso? Cadê? Cadê? É muita informação que ele não demonstra as afirmações. Você pode ler o texto inteiro. Ele não demonstra as afirmações. Ele só fica fazendo afirmação, afirmação, não demonstra, não cita demonstrações, não mostra a prova, não cita autores, sai jogando um monte de teoria de confirmação, de como funciona a ciência, papapá, e não cita os autores que fazem, formulam essa teoria de como funciona a ciência. É uma pica, cara. Sabemos. Imagina que eu tento fazer isso com a realidade geral. Imagina que eu tento fazer isso com a realidade geral. Você acha que eu consigo publicar nessa revista de ensino de física? Você acha que eu consigo explicar? Começar a fazer afirmações no mesmo nível que ele sobre a realidade geral, sem dar nenhum artigo. Você acha que eu consigo publicar? Não consigo. Outros fatores importantes. Ou seja, ela precisa ser mudada, mas que podemos desprezar certos efeitos, em casos mais simples, em virtude dos efeitos nesses casos serem desprezíveis para os objetivos do experimento. Ou seja, a lei de Coulomb tem que ser abandonada, ele vai falar que ele é certinho, mas a lei de Coulomb, ele tá falando que ela não necessariamente tem que ser abandonada. Ele tá falando, sim, ela tem que ser abandonada. A gente precisa mudar ela. Só que ela foi abandonada, ela foi desprezada, porque ela só funciona para casos dos limites. E tá tudo bem. Ela resolve com um caso limite, com uma aproximação. Mas ela já foi descartada há muito tempo. A noção de ser descartada ela não correspondeu com a verdade. Foi demonstrado experimentalmente que ela não correspondeu com a verdade. Critério de Karl Popper, que é a teoria de refutação por experimento. Karl Popper. Vai atrás de Karl Popper. Lê a teoria de Karl Popper. Aí você olha, mostra, aí se você tá duvidando, aí eu vou caçar uma informação aqui, eu não vou explicar a teoria de Karl Popper, eu não vou mostrar ela, tal, eu não vou mostrar que o experimento batem com essa noção de que de fato a lei de como foi refutada por experiência. Não vou afirmar. Faz você. Eu não vou demonstrar, eu vou afirmar, só vou falar. Pronto. Fazer igual ele. É assim que faz. É assim que a gente se comporta. É assim, né? Então vou fazer assim. Aí você fica legal, né? Mais ainda. Sim, a expressão de força foi mudada e descartada. Ela só é verdadeira como uma aproximação. Pronto. Não tem problema de falar, ela é falsa mesmo. Só é verdadeira como aproximação. E aí tem vários pontos aqui, galera, mas eu acho que já tá ficando muito longo. E aí ele vai falar que com a CIS ele só fica fugindo da questão, fala que não consegue publicar na revista de alto prestígio, e porque a teoria dele vai muito de contra, com a visão dele vai muito de contra com a visão da teoria atual. Mas daí é conversa fiada realmente da CIS. Se você pegar uma teoria que tem capacidade de previsão, eu gosto de falar assim, a ciência funciona através do dinheiro. Se você pegar e demonstrar que os físicos atuais e todo mundo que desenvolve tecnologia atualmente está perdendo dinheiro se não estudar a sua teoria da mecânica relacional, automaticamente eles vão parar e vão assumir a sua teoria. A partir desse exato momento isso vai acontecer. Então é assim que funciona. Se o Assis quer a aceitação da academia da teoria dele, ele tem que desenvolver a teoria dele ao ponto de ela deduzir tudo que as teorias atuais deduzem, certo? E ao mesmo tempo deduzir mais e ser melhor. Porque aí ele vai mexer no bolso. Mexendo no bolso, meu filho, aí todo mundo aceita a sua teoria. Se você mostrar que vocês não quiserem, vocês vão perder dinheiro, aí todo mundo aceita a teoria. Então é assim que funciona na minha cabeça. Então é isso que está faltando na mecânica relacional. E de fato isso é uma crítica forte ao Assis. O Assis, de fato, fica só num conceitozinho, uma mudança de visão de mundo. E não faz a conta. Esse é o problema. Tá? Esse é o problema que de fato ele vai fazer essa crítica aqui ao Assis, tá? Ele vai fazer aqui, ó. Aqui, ó. Aí vai fazer aqui. Mas acho que o vídeo tá ficando muito grande e que de nada adianta argumentar que essas revistas não publicariam que tem preconceito certo e se mostra que as pessoas que apoiam o ponto de vista da mecânica relacional pertencem à comunidade marginal. Bom, eu falei, é muita coisa que ele vai afirmar aqui, né? E aí eu vou falar do ad hoc aqui. E eu vou deixar esse PDF aqui com os comentários, pra quem quiser parar e ler com paciência e lendo junto com os comentários. Eu vou explicar aqui, ele usa o argumento do ad hoc, né? Que vem do Karl Popper. Mas ele não usa ad hoc. Porque ad hoc é uma explicação que você insere, tem um dado experimental. Aí esse dado experimental não bate com essa teoria. O que você faz? Você, ao invés de mudar a teoria, propor uma teoria, você adiciona uma hipótese que responde somente esse fenômeno, e esse fenômeno apenas. Essa hipótese a mais que você está adicionando, ela não é capaz de prever outros efeitos que podem ser verificados ou refutados experimentalmente. Não, ela só serve para responder isso aqui e só é somente isso. Aí ele fala que a postulação de campos magnéticos e de essa auto-interpretação da dilatação do tempo e tal, da mudança do tempo de minha vida, lá do caso, e por aí vai. Essas explicações em tese alternativas, elas são todas ad hoc. Só que é fácil de mostrar que como essas explicações em tese, elas tratam da interação entre partículas, então para qualquer interação entre partículas do mesmo tipo, das mesmas condições, nós vamos ter os mesmos efeitos. Então nós podemos fazer experimento dentro do laboratório, aumentar o tempo da minha vida, colocando campos magnéticos, como está falando aqui, ou a gente pode colocar eles movimentos em relação a uma caixa esférica e ver que realmente está mudando, né? Esse tipo de coisa, sabe? Não é de qualquer das hipóteses. E assim, galera, eu vou parar o vídeo por aqui, provavelmente já deve ter dado umas 2 horas de vídeo. E tem pouca coisa aqui para acrescentar, nada de muito interessante, tá? Então quem quiser finalizar aqui, tá? Faltou só alguns comentários. Eu vou deixar o PDF com os comentários aqui na descrição, pra vocês baixarem e dar uma lida, só botar o mouse em cima, ele vai mostrando aqui e ler, tá? Então assim, o livro, ele não tem teor científico, ele não prova as informações que ele afirma, as informações que ele faz, né? Ele não... Tem várias falsidades, a falsidade do relógio, a falsidade de que Assis não discute a revisão do Einstein. Ele levanta uns argumentos aqui por exemplo, cadê a partezinha aqui de quantas mecânica relacional você quiser, né? Você pode ter. Se ele não entendeu a questão da onde vem essas outras forças, ele não entendeu o básico de mecânica relacional, coisa que eu mostrei aqui, como mecânica clássica basiquezinha, você já consegue entender essa ideia, de onde vem outra força que cancela com a outra, que faz a soma ser zero. É muita coisinha muito bobinha, muito simples. Isso é uma forma de tratar a teoria, uma teoria diferente e tal, com muito desdém, muita falta de cuidado, muito falta de rigor, muito, sabe? Tem que ter ciência, tem que um texto científico, tá? Eu vou começar a mostrar pra vocês, eu já mostrei lá no Curvatura da Luz, se vocês olharem no vídeo do Curvatura da Luz, o que é um comportamento científico. É você mostrar que a pessoa, o Assis propôs, não dava conta da curvatura da luz, tá?
Aí depois eu mostrei que ele estava errado, mas pelo menos ele fez a conta. Aí eu vendo a conta ele fazendo, não só a afirmação, a teoria da cisma na conta da pressão da cobertura da luz. Só isso. Só a afirmação, sem a prova. Eu não consigo analisar, é só a afirmação. Agora quando o artigo lá tinha a demonstração, eu olhei a demonstração e vi, opa, aqui tá errado. Aí eu fiz, eu fiz a demonstração que estava errada, demonstrei que estava errado. No meu vídeo eu explico isso aí, tá? E portanto tá em aberto ainda essa teoria do Assis da conta da cobertura da luz ou não. Da forma como ele trabalha com a força de Weber, né? Um x igual a 6 lá. Então tá aberto ainda. Pronto, acabou. Aquilo lá foi um artigo, uma crítica forte, que existia até há pouco tempo atrás, que eu respondi. Lá era uma crítica forte, uma crítica científica, hoje tem a demonstração de cada coisinha, ó. Se você quiser conservação de energia, você precisa dessa condição. Ele fez uma prova. Você quer pressão periódica do planeta Mercúrio, você precisa dessa condição. Você quer a cobertura da luz, você tem essa condição. Aí ele vai mostrando, ó, Assis não bate essas três condições. Pronto. Demonstrou, indiscutivelmente. Ganhou. Entendeu? Aí ele faz a demonstração. Aí tem que discutir. Agora, vai sair afirmando aqui, aí eu tenho que ficar mostrando ponto a ponto que ele tá errado. Isso aqui é um trabalho de uma vida. Se eu quiser mostrar ponto a ponto que ele tá errado aqui, é um trabalho de uma vida. Por isso não tem como eu parar aqui e demonstrar. O máximo que eu posso fazer é um videozinho de 2 horas, explicando que tem muito problema aqui. Tá faltando ele demonstrar, tá faltando ele fazer a conta e mostrar que as coisas que ele tá falando é verdade. Só isso. Se você fizer isso, aí a gente começa a discutir ponto a ponto. Explica cada um dos pontos. Explica o que é de rock. Explica o que é de rock. Cita o Popper, abre o link com o Popper. Mostra a explicação dele de rock. Mostrou a explicação dele de rock? Beleza. Aí você vai lá e olha aqui o que você está falando. Tal. Aí mostra, ó. O Popper, Assis. Portanto, o que você está falando é de rock. Faz isso. O que tentar fazer não vai conseguir. Eu sei que não vai conseguir. Mas é assim que você faz, gente. Aí demonstrou esse ponto da de rock. Isso já era um artigo. Só esse ponto de ser um de rock era um artigo. Só isso é um artigo. Quer ver? Isso aqui é outro artigo, ó. Aqui. Isso aqui é outro artigo. Teoria da regra geral, de fato, é utilizada para corrigir o sistema de GPS, para ver o relativo gravitacional. Se bem que o relativo gravitacional é bem conhecido, mas o sistema de GPS não conheço nenhum. Então cita. Aí ele citou, né? Aí ele citou. Aí, agora sim, aqui tá citado, né? MI73B. Então, MI73B, tá aqui. Pronto, agora é só ler. Aí, aquele ponto ali a gente pode discutir. Mas eu acredito que é verdade. Então eu não questionei. Não questionei se é verdade aqui. A discussão que foi outra. Se eu sei que a discussão foi outra. Então não questionei se aqui é verdade ou não. A regra geral dá conta disso aqui. De fazer essas correções, de resolver esses problemas. Não é esse o ponto. Tá? Então tá demonstrado. Aqui ele fez uma atitude científica. Aqui, ó. Aqui. Acabou. Você tá duvidando dele? Vai lá, abre esse artigo, lê o artigo e faz uma crítica ao artigo. Aí você automaticamente refuta isso aqui que ele tá fazendo. Mas agora a gente tem um ponto de partida. Agora esse ponto de partida, cadê a demonstração? Demonstra. Demonstra aqui. É isso, galera. Não tem mais o que esticar. Vocês podem ver, é muita informação, pouca prova. Sei lá, não sei nem o que pesquisa. Vocês que têm, tira só conclusões aí que vocês acham disso aqui, cara. Leiam um texto aí, vê se vocês acham que isso aqui é um artigo científico. Veja aqui os comentários que eu fiz aqui, se são pertinentes ou não. Tira a conclusão aí que eu não, não tenho mais muita paciência pra esse tipo de coisa, não, beleza? Valeu, tamo junto. Quando é uma crítica séria, a gente responde seriamente. Quando é uma crítica mais de boa, mais zoada, né? Toda errada, a gente meio que faz esse tipo de vídeo que eu tô fazendo, né? Meio que no foda-se. Mas é isso, tamo junto, valeu.